nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim falar sobre o livro Os Garotos do Cemitério, do Aiden Thomas. Foi um dos últimos livros que eu li durante esse ano. Eu li mais ou menos ali do final de outubro, setembro. Ainda tava fazendo live na época que eu li esse livro em live e eu gostei bastante. E eu queria comentar muito sobre ele aqui no canal. Então chegou a hora de falar sobre esse livro. Mas antes de falar sobre ele, não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dar like no vídeo. Me siga nas minhas redes sociais, que eu tô sempre conversando com vocês por lá. Em janeiro estarei viajando, então vou compartilhar tudo com vocês lá no meu Instagram e também vou fazer vlogs aqui pro canal. Então os vlogs vão sair depois, quando a viagem acabar, eu chegar e eu conseguir editar os vídeos, mas vai estar tudo acontecendo pelo Instagram em full time, real, assim mesmo. Então vão lá me seguindo e também não se esquece que aqui na descrição tem o link da Amazon. Comprando por esse link vocês ajudam o canal a crescer sem pagar nada mais por isso. Então é a principal fonte de renda e única também desse canal para se manter aqui no YouTube. Mas todos os recados dados que eu queria dar, né, eu acredito que sim. Vamos falar sobre Os Garotos do Cemitério. Como eu falei, foi escrito pelo Aiden Thomas, foi publicado aqui no Brasil pela editora Galera. Eu acho que esse é o primeiro livro publicado do autor aqui no Brasil. Posso estar errada, mas eu acho que esse é o primeiro livro dele publicado aqui. Mas ele já tem outros livros publicados, tá bom? Por aí, o mundo afora, só não chegou aqui ainda. Esse livro ele estreou esse ano, tá? Então ele é a estreia do 2021. Não faz muito tempo, já foi mais ali dessa metade do ano pra cá. Teve toda aquela questão do Halloween e tudo mais. E esse é um livro que vai se passar na época do período do Halloween, mais especificamente no Dia dos Mortos, que é o tema central desse livro aqui. E vocês vão entender um pouquinho mais, tá? Esse livro aqui vai contar a história do Idrael, eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, tá? Mas o Idrael, ele é um garoto trans e ele tem todo um problema, porque ele vive na comunidade Bruxas, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, porque esse nome. E nessa comunidade existe uma divisão em que os homens, eles fazem rituais para poderem conseguir libertar espíritos desse mundo para o outro lado, né? E as mulheres, elas são capazes de fazer algumas coisas para curar e etc. Então, quando o Adriel se assume como um trans, ele gera um burburinho, principalmente do seu pai, e acabam adiando o momento de ritual dele para poder se transformar realmente em um bruxo. Só que aí o que acontece é que ele faz esse ritual escondido com a ajuda da prima dele, que também não passou por ritual inteiro, porque para passar pelo ritual inteiro precisa de sangue de animal e ela é vegana, então ela não queria fazer esse ritual, essa parte do sangue de animal. Não completou completamente e ele faz escondido justamente porque não queriam deixar ele fazer, porque ele era o homem trans. Mas ele acaba fazendo do mesmo jeito e ele acaba liberando um espírito que é de um garoto chamado Julian. Só que a gente não sabe onde está o corpo do Julian. Ele não consegue liberar esse espírito, né, para o outro lado. Ele libera esse espírito do amuleto, porque para entender melhor é que existem esses amuletos que a gente é apegado aqui na Terra, enquanto a gente morre a gente não consegue se livrar e ir pro outro lado. Então precisa que o bruxo invoque esse espírito e libere ele para o outro lado. Nessa bagunça que o Adriel se mete, porque ele faz escondido o ritual e aí ele acaba libertando esse espírito do amuleto dele. E aí ele precisa liberar esse espírito pro outro lado, só que aí fica naquela confusão, porque ele não tem como pedir ajuda, porque as pessoas não sabem que ele fez ritual e etc. E ao mesmo tempo acontece que o primo dele, que é o Miguel, acaba morrendo, então eles sentem, né, todos os bruxos sentem quando o outro bruxo morre, só que eles não sabem onde está o corpo também. Então todo o mistério do livro, além de tudo que acontece, né, é sobre onde estão esses corpos, se estão ligados, o que é que aconteceu, onde é que está o corpo do Júlio, onde é que está o corpo do Miguel. Então toda a comunidade bruxa está atrás do corpo do Miguel, enquanto o Adriel e a sua prima estão atrás do corpo do Julia. Eu vou deixar o livro aqui, porque eu não vou ficar segurando o livro aqui toda hora, não. Bom, como eu falei, a gente já pode começar falando, principalmente porque eu falei muito sobre a questão da comunidade de bruxas. A editora Galera optou por usar, né, o bruxas com E por conta da linguagem neutra, tendo bruxas e bruxos, e aí a comunidade em geral ela colocou como bruxas, né, pela linguagem neutra, e acaba incluindo todo mundo. É o que está sendo muito falado nas nossas redes sociais ultimamente, na inclusão da linguagem neutra e tudo mais. Então a editora preferiu usar isso, então eu acho legal, porque a editora já teve muitos problemas por questão de tradução, apagamento, seja de gênero, seja de identidades. Então eu achei uma ideia legal da editora. Na hora eu fiquei confusa, mas eu lembrei que eles tinham explicado que eles
eles optaram por usar uma linguagem neutra em alguns momentos por conta disso, né? Então a gente já vai ter aí um ponto importante, um ponto interessante nesse livro. Outra coisa, como eu falei, o nosso personagem é um personagem trans, então a gente tem uma representatividade muito grande da comunidade. Não só ele, mas o Julian também. Outra coisa que a gente também precisa anotar é que não só a representatividade de gêneros, mas a gente também vai ter representatividade da cultura latina, né? A imersão desse livro, ele muda completamente só por ser dessa imersão da comunidade latina, então a gente tem muita coisa, a gente tem comidas latinas, essa questão do bruxas latino, Dia dos Mortos, né? Porque tudo envolve essa questão do Dia dos Mortos. Precisam achar o corpo para poder entender o que aconteceu e precisa ser até o Dia dos Mortos, porque depois voltam, vão embora os espíritos, né? Pra quem assistiu Viva vai entender mais ou menos o que acontece. As pessoas vêm no outro mundo para ver seus familiares, etc. Os bruxos conseguem ver os espíritos que voltam, nós, meros mortais, não conseguimos, mas eles conseguem. Então, pra quem assistiu Viva já tá entendendo um pouco mais sobre essa questão do Dia dos Mortos, os espíritos irem voltar, apesar de que funciona um pouquinho diferente. Essa é quem tá falando de bruxas, né, que são especificamente a ideia do livro, e no Viva a gente tá falando de pessoas normais como nós. E foi muito interessante, né, passar por essa experiência da cultura latina, porque a nossa cultura latina é nossa, né, em geral da América Latina. Mas a gente aqui no Brasil, a gente não tem esse costume muito do Dia dos Mortos, é sempre questão do Dia dos Finados. É um ambiente mais triste, e pelo menos aqui na minha região, eu nunca vi o pessoal comemorar tanto. Mas quando a gente passa ali já pro México e para muitos países que falam principalmente espanhol, já tem uma cultura diferente do Dia dos Mortos. Então, apesar de ser uma cultura latina e abrangir realmente a América Latina toda, a gente tá falando de uma parte específica desse continente. Então é bom porque a gente vai se aprofundar um pouco mais na cultura, entender muito mais sobre a cultura. Tem um momento do livro que fala sobre a questão dos espíritos atravessar o corpo de uma pessoa, que é quando você tem aqueles arrepios involuntários do nada. E aí alguém já tinha me falado isso, que uma vez eu tava arrepiada do nada, e a pessoa falou, é porque um espírito passou por você. E aí é interessante porque eu não sabia de onde surgiu, né? E aí eu percebi que não é só nós aqui no Brasil, né? Obviamente não seria, mas é algo muito presente pra nós aqui na cultura nossa mesmo, realmente, tá? Então foi muito legal. Esse livro, apesar de tudo, se passa nos Estados Unidos, mas eu vou admitir pra vocês que eu quase não notei, que se não fosse uma parte em que fala sobre a imigração, né, todo o processo de imigração e o pessoal que fica ilegal, quer mandar de volta e etc. E tem algumas menções, algumas pessoas da comunidade que eles vivem ali, em geral, porque é uma comunidade latina mesmo, não só de bruxas, né? Bem interessante essa imersão realmente. E a gente vai ter outros temas que não vão ser tão aprofundados, como a questão da imigração, mas é um tema recorrente que acontece, querendo ou não, para as pessoas que moram ali. Sobre a questão da história do Aiden, essa foi a primeira vez realmente que eu li o livro dele, por isso que eu falei que eu realmente acho que é o primeiro livro publicado dele aqui. Não seria exatamente só porque eu li, mas é porque foi a primeira vez que eu vi. Eu tava confundindo muito ele com o autor de O Ódio que Você Semeia pelo nome, mas é porque o sobrenome é parecido, é Thomas também, se eu não me engano. Mas a escrita do autor é excelente, super envolvente, ela é super tranquila de entender. Eu fiquei, assim, maravilhada com a escrita, foi tudo muito fácil pra entender, até porque era uma imersão nova, algo que já existe, mas foi algo que ele criou também, né? Vai indo ali, você vai indo, você vai conquistando cada personagem. O personagem Adriel, eu acho ele maravilhoso. O personagem Julian, nossa, o Julian é perfeito, é o melhor fantasma que eu vi durante todo o livro, sabe? Então é muito bom. Eu morria de rir do Julian, tentando entender ali aqueles poderes fantasmagóricos dele, se eu consigo levantar tal coisa, se eu preciso comer tal coisa. Então eu acho muito, muito massa. Você vê evoluindo, né, entender como é que funciona, sabe? Porque o mundo existe uma funcionalidade. Existem as regras que provavelmente o Aiden criou, ou especificamente não criou, mas ele pode ter adotado da cultura em geral, mas ele botou lá e ele obedeceu as regras, e é gostoso de ver como que o Julian vai evoluindo durante todo o processo do livro. A gente tem também a prima do Adriel, que ela é maravilhosa, eu esqueci o nome dela agora, mas ela é perfeita também, porque já faz um tempinho que eu li esse livro, né, estou aqui gravando esse vídeo um pouquinho tarde, mas ela é muito, muito massa. Até os cachorros dela tem muita personalidade durante o livro, sabe? A questão do mistério, de onde tá os corpos, eu tava tão envolvida na escrita, tão envolvida na história, que eu nem tava nem aí. Eu só tava esperando a história chegar, sabe? Eu não tava, meu Deus, mas é isso, mas é isso, mas é aquilo. Eu tava muito envolta, muito atrás da história, que na hora que eu tava lendo, alguém no chat comentou comigo: tá, mas você acha que foi quem? Aí eu fiquei, como assim? Será que eu tô lendo o livro certo? E aí depois eu vim entender que ele tava falando dos corpos sumidos, etc. Mas eu tava tão envolvida que eu
Não sei, eu só fui, sabe? E até o mínimo detalhe que parece não fazer sentido faz total sentido pra você no final, juro. No final faz total sentido. No final eu fiquei com raiva de algumas coisas que aconteceram, porque eu acho que foi feito pra ficar com raiva mesmo, sabe? Com os acontecimentos, com algumas pessoas, algumas atitudes que os personagens tomaram dentro do livro. E eu realmente não tava esperando pro final, porque eu tinha me apegado muito aos personagens e eu tava super de boa, tranquila, maravilhosa, sabe? Aqueles mundos ideais que você idealiza o tempo todo. Mas foi uma história muito gostosa de entender e descobrir. Eu nunca tinha lido uma história com personagem trans. Eu tenho alguns livros aqui em casa, mas eu não lembro de ter lido algum com personagem principal, sabe? Então, assim, a gente entra na cabeça de Adriel, sabe algumas angústias dele, coisas que ele precisa. Ele é um personagem também que tem muita personalidade. Todos os personagens desse livro têm muita personalidade. Você consegue entender as vontades dele, as vocações dele. Você percebe que em nenhum momento o autor se perdeu criando esses personagens, sabe? Sabe o que é que ele tá fazendo, o que é que ele tá criando, e a história é realmente incrível. Muito, muito, muito boa. Então eu dei notas 5 estrelas pra esse livro, favoritei, foi um dos meus favoritos do ano. Pela maneira como eu gostei da leitura, pela maneira como fluiu, como eu me apaixonei muito pelos personagens. E é bem interessante porque você fica shippando, né, um cara que tá vivo como um fantasma que foi invocado durante o livro todo e você não se importa, você só quer shippar, sabe? E é muito gostoso ter essa criação. Então eu gostei demais desse livro, eu recomendo pra todo mundo. Eu fiz várias marcações durante o livro, marquei coisas da cultura latina que eu não tinha percebido, não tinha olhado, não sei. Outra coisa que eu lembro que eu vi aqui, por exemplo, é a questão do nome morto, né, que é com as pessoas trans. Já tinha ouvido de algumas pessoas trans falando sobre isso, e nesse livro aqui é interessante porque o autor também, ele é trans, né, então quando citado o nome morto dele, ele não fala, né, ele corta, ele só fala o nome morto. E são coisas que eu sou um aprendizado, porque, por exemplo, eu poderia cometer a burrice de chegar pra uma pessoa trans e perguntar qual era o nome morto dela, né? Então, poderia cometer essa burrice? Poderia. E agora que eu li esse livro e escutei muito mais de pessoas que são realmente, eu passei a entender e já estudei mais sobre o assunto, né? Então eu gosto muito de ler livros que me fazem estudar sobre assuntos, descobrir mais coisas sobre assuntos. Mas, em geral, eu amei esse livro, como eu falei, eu indico pra todo mundo ler. Quem já leu, por favor, comenta aqui embaixo se vocês gostaram, desgostaram, por que gostaram e por que deixaram de desgostar, tá bom? Eu sempre gosto de saber todas as opiniões de vocês, mas esse era o vídeo que eu tinha pra vocês hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.